Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando neste momento a nossa terceira aula do curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições de 2024. Já tivemos a primeira aula, tivemos a aula número 2. Na primeira aula falamos sobre os sistemas eleitorais, especialmente o proporcional, como fazer os cálculos do quociente eleitoral, quociente partidário. Na aula 2, nós abordamos uma temática muito importante, muito relevante, que foram as coligações partidárias. Falamos sobre coligações, falamos um pouco sobre as federações. E agora nós vamos avançar nestas importantes etapas do processo eleitoral durante a eleição, que são as convenções partidárias. Então hoje eu quero esclarecer para vocês uma gama de dúvidas sobre as convenções partidárias. Nós vamos falar sobre formatos e especificações que são importantes sobre esse assunto, tá bom? Você, que é nosso aluno, vai assistir a aula na sua integralidade. Você que não é, vai assistir um pedacinho dessa aula no YouTube de degustação. E para adquirir o curso é muito simples. É só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Você que é nosso aluno, caso tenha dúvidas sobre a aula e não sobre casos concretos, porque nós temos muitos alunos que são advogados, né, que já atuam, não pode ser em caso concreto, porque aí nós estaríamos falando de uma consulta, né? Dúvidas sobre a aula, importante mencionar, olha professor, você disse isso no slide tal, sobre tal assunto, me explica como que funciona, né? Eu não entendi esse ponto, então eu gostaria que vocês fossem bem objetivos, inclusive, em informar sobre a questão da dúvida, certinho? Vamos falar então sobre convenções partidárias a partir de agora. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Primeiramente, nós começaremos abordando algumas preliminares sobre as convenções partidárias. Importante, e aqui eu coloco para nós no material, inclusive está transcrito no material de apoio, né? Que é importante, antes de iniciar a convenção, entender que a convenção é um momento de formalização do que já está previamente combinado. Como assim, professor? A gente tem que entender que quando a gente vai para uma convenção partidária, nós não podemos, como partidos políticos, né, como os dirigentes partidários, querer inovar muito durante a convenção, porque pode dar ruim, né? Durante a convenção é o momento que você vai formalizar algo que foi ali previamente combinado, que já foi debatido, que já foi discutido com os filiados através dos fóruns, através das reuniões, dos encontros. O momento da convenção é um momento que precisa ser um momento definitivo, um momento que deve ser observado, porque existe uma previsão legal, existe uma previsão em resolução para que aconteça como etapa de uma eleição, ok? Mas os assuntos que estão ali sendo debatidos, é necessário que você já os antecipe, para evitar qualquer imbróglio, qualquer dificuldade durante a convenção. Por quê? A convenção é um momento de formalização, de escolha de candidatos, de decisão se vai formar ou não coligação majoritária. Então, o que vai ser discutido ali deve ser algo que já foi previamente conversado, previamente combinado. Então, não queiram inovar muito durante a convenção, porque pode ser problemático, porque você pode sair de uma convenção sem conseguir solucionar, definir tudo o que precisa ser definido naquela convenção, ok? Esta é a primeira dica, é a primeira preliminar antes da convenção, certo? Bom, a próxima preliminar que eu cito aqui é o direcionamento. Como assim, professor? O que você quis dizer com direcionamento? É importante que nós tenhamos uma liderança durante a convenção partidária. Como assim uma liderança? Uma pessoa que consiga, porque veja,
nós vamos ter várias possibilidades de formatos de realização de convenções, né? A convenção ela pode ser realizada no formato presencial, no formato virtual ou de forma híbrida. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. E a pessoa que vai direcionar aquela convenção, que vai, vamos dizer assim, chamar, por exemplo, se estiver no momento de convenção presencial, né, dar voz, dar palavra a alguém para trazer o seu ponto de vista sobre algum ponto que está sendo discutido, tem que ser uma pessoa que consiga ali gerir pessoas, né? Uma pessoa que tenha o controle da convenção, porque senão vira bagunça. Então, quando eu falo em direcionamento, eu estou falando em dois sentidos. Eu estou falando tanto na preparação prévia, e estou falando também da pessoa que direcionará a convenção partidária. Então, é nesses dois pontos, tanto quanto a preparação prévia, levar ali um papel, né? O que nós vamos fazer agora, qual que é a próxima etapa, né? Assinaturas, informação dos dados das pessoas que estão presentes na convenção, quem vai ser responsável pela coleta dessas informações, né? Então, será algo muito organizado, né? Então, enquanto vai ter uma pessoa que vai direcionar a convenção, seja ela presencial ou virtual, quem vai secretariar essa pessoa? Então, eu preciso distribuir funções também de forma antecipada para as pessoas que estão envolvidas nesta convenção. Tá bom? Isso que eu quero dizer com direcionamento. Bom, se a convenção for presencial, e aqui eu já antecipo para vocês alguns formatos permitidos, né? A gente tem a possibilidade de ter uma convenção presencial, virtual, que foi uma tendência por conta da pandemia da Covid-19, principalmente nas eleições de 2020, especialmente, que surge essa possibilidade de convenção virtual, e ela agora vai acontecer sempre, né? Porque muitas coisas que a pandemia trouxe, né? Forçando os tribunais, forçando a justiça eleitoral se organizar até mesmo para ter eleição, essas coisas vão se perpetuar no tempo, né? Acabam que se transformaram em um avanço, né? Um avanço na questão nesses pontos, né? A convenção antes era só presencial, agora ela pode ser híbrida, ou pode ser presencial e híbrida, presencial e virtual, ou somente virtual, certo? Mas, se ela for somente presencial, é importante definir onde vai acontecer esta convenção. Quais horários? Organização alinhada. Eu preciso convidar os meus filiados, eu preciso informar os meus filiados sobre a data da convenção, sobre o local da convenção, os horários que vão acontecer essas convenções partidárias. Então é importante que nós tenhamos uma organização aí, né? Porque senão, como eu disse no início, vira bagunça. E a convenção tem que ser um momento, como eu disse lá no começo, de formalização apenas, né? É claro que podem surgir questionamentos que não foram ali observados anteriormente. No entanto, isso tem que ser o mínimo, tem que ser a exceção. Quanto mais organizada a convenção, melhor para o partido, para a coligação, para as federações, para os candidatos. Certo? Bem, leitura atenta do Estatuto do Partido, e aqui eu coloco como uma atividade, um para casa, né? Um para casa. Você que é advogado, você que exerce cargo de direção de partido, você que é mesmo filiado, candidato, leia o Estatuto, porque o Estatuto vai trazer as normas internas do partido político. Então vai dispor, inclusive, sobre questões internas, sobre as convenções, sobre os órgãos de direção, sobre a tomada de decisões. Como que é tomada a decisão dentro de um partido? Uma decisão interna. Então, quanto mais você souber a lei do partido, porque a gente chama o Estatuto do Partido de lei partidária, melhor para você. Melhor, inclusive, para a identificação
de procedimentos incorretos que podem acontecer durante a convenção ou não, ou durante qualquer vida ali, da sua relação com o partido político, certo? Então, o estatuto é de lei, tem que fazer a leitura. Esse é o para casa para vocês. Leiam o estatuto para o qual você vai trabalhar, ao qual você é filiado, ao qual você se filiou para ser candidato, certo? Nós temos várias possibilidades aqui. Faz parte da organização da convenção o convite aos filiados. Eu preciso dar ampla publicação aos filiados de participarem dessas convenções. Eu não posso ter uma convenção feita na moita, somente uma convenção que vai participar membros de direção ou somente aqueles QIs, os quem indica, aqueles selecionados. Não, eu preciso convidar os filiados. O convite tem que ser feito e hoje nós temos várias possibilidades de convites, né? Convite hoje virtual, o convite físico. Então, dê ampla publicização desses convites, porque nós estamos falando de democracia, né? De democracia, inclusive na participação de uma convenção partidária, certo? O convite aos filiados é também uma das etapas, dar publicidade ao ato de convenção. Então, vamos anotar aqui, dar publicidade ao ato de convenção partidária. E isso vai ao encontro, tudo isso que eu disse, vai ao encontro da democracia interna partidária, né? Tudo isso culmina na democracia interna e na democracia frente aos filiados. Como que o partido político está se comportando perante os seus filiados, se as decisões estão sendo tomadas observando o que os filiados têm a dizer. Tudo isso é importante ser observado, culminando nesse aspecto democrático. Pois bem, vamos agora trazer algumas disposições sobre as convenções. Então, eu fiz aqui através de tópicos para facilitar de forma objetiva as nossas discussões sobre as convenções. O que eu fiz aqui foi basicamente para facilitar a nossa aula de hoje. Para nós começarmos, qual que é o objetivo de uma convenção? É a escolha de candidatas, candidatos e deliberação sobre as coligações. Mas não se esqueça, quais coligações que podem ser deliberadas, decididas em uma convenção? Somente as convenções majoritárias. Portanto, eu não tenho mais as chamadas coligações proporcionais. Então, na convenção, eu vou definir quem serão as minhas candidatas, quem serão os meus candidatos, vou formar coligações com outro partido político, sim ou não, né? Veja, muitas vezes eu delibero sobre a formação de uma coligação e o partido político, ele não está presente, o outro partido, mas isso deverá constar em ata, né? Então, é importante, lembra aquilo que eu falei sobre uma conversa que precisa ter, que a convenção é só uma formalização do que já foi definido? Então, se vai formar coligações, não é lá na hora que você vai formar. Essa conversa, esse diálogo já foi previamente determinado, conversado, reunido. Lá é só para formalizar. Ok? Lá foi só para formalizar. Inclusive, algumas disposições poderão ser colocadas em ata para que o órgão diretivo executivo do partido defina depois, mesmo já realizada a convenção partidária. Mas isso precisa também constar em ata, que dar-se autorização a esse órgão de direção executivo tomar uma decisão futura, né, de substituição, enfim, de candidatos, algo que o órgão de direção será delegado a ele essa atribuição, mesmo não sendo definido naquele momento, tá? Então, a gente fala aqui de uma decisão que são decisões para o futuro, certo? Quem que é o responsável? Nós temos os partidos políticos e as federações partidárias. Portanto, os partidos políticos e as federações
são responsáveis pela realização destas convenções partidárias. Ah, por que as coligações não estão aqui, professor? Porque as coligações, elas serão formadas durante as convenções, elas não existem ainda, né? Pelo menos não formalmente, não é mesmo? O formato, falei para vocês, né? Nós temos o formato presencial, virtual ou híbrido, né? Desde 2020, deixa eu trocar a cor daqui da caneta, desde